Bom, continuando então, né, o capítulo 2, né, essa é a parte 3 do material. A gente vai continuar a falar sobre análise de posição de mecanismos, né, e aí agora a gente vai entrar no mecanismo cursor-manivela, tá? Então aqui o livro mostra uma figura onde ele descreve o mecanismo, né, cursor-manivela. A manivela é a barra 2, né, que vai estar girando, né, dando a volta completa, e o cursor é esse elemento que vai estar transladando, né? A biela está fazendo a conexão entre o cursor e a manivela. Basicamente o que ele faz aqui para poder fazer a análise de posição, né, de mecanismo, é tentar descrever uma equação para representar o deslocamento x do cursor, né, já que esse cursor está deslocando para um lado e para o outro. Então ele quer obter uma equação para achar esse valor do x em função das variáveis da figura do mecanismo. As variáveis são o comprimento da manivela, que ele chamou de R, o comprimento da biela, que ele chamou de L, né? E os ângulos de inclinação, né? Da manivela é o θ e da biela é o φ, né? Então, basicamente, o que ele faz, né, para poder desenvolver uma equação, a gente teria mais de uma forma possível para tentar deduzir, né, essa equação, mas uma forma que ele faz é o seguinte: ele pega o mecanismo em duas posições distintas, ou seja, duas fases distintas, para poder encontrar uma equação para calcular essa distância que vem desse ponto aqui, ó, né, que seria a projeção do ponto A na linha horizontal, e esse ponto que representa a extremidade ali da circunferência no eixo X, né? Então, o que ele pretende fazer é obter uma equação para calcular o que seria essa distância. Ele representa isso aqui como sendo x, que seria equivalente ao deslocamento x do cursor, né? Então, basicamente, o que ele faz, né, o que o livro explica, né, na dedução dessa equação, é que ele pega, avaliando o mecanismo em duas posições distintas. Uma posição é essa que está desenhada. A outra posição seria quando o ponto A estivesse aqui nesse ponto, né, seria o ponto A', né, nessa posição onde o mecanismo estaria com o cursor no ponto mais à direita possível, né, seria o extremo do movimento do cursor para o lado direito, né. E aí o que ele faz? Se ele pegar a distância do ponto O2 até o ponto B, né, na posição onde o cursor está totalmente para o lado direito, ou seja, o ponto A está no ponto A', a distância do ponto O2 até o ponto B seria o comprimento da manivela, que seria o R, né, mais o comprimento da biela, que seria o L. Então, se eu pegar L mais R, seria a distância de O2 até o ponto B na fase, né, com o mecanismo no máximo, com o cursor no ponto máximo para a direita. Se ele subtrair dessa distância, essa distância que está desenhada nessa fase atual, que está desenhada aqui no slide, ele vai ter uma equação para calcular o x, né? E aí, o que ele faz? Para determinar essas distâncias, né, ele vai ter que determinar a distância do ponto O2 até esse ponto, nesse triângulo retângulo, né, onde esse ângulo aqui é o θ, né, e a hipotenusa desse triângulo, é um triângulo retângulo aqui, né, a hipotenusa desse triângulo é o R. Então, ou seja, esse cateto horizontal vai ser igual ao R cosseno θ, né, e depois ele quer a distância horizontal desse ponto até o ponto B, né? Tentando representar aqui, ó, em roxo, seria basicamente esse cateto, né? O triângulo também ele é retângulo aqui, a hipotenusa dele é o L, e esse ângulo φ que ele vai usar para representar essa distância. Então vai ser L seno φ, né? Então se ele pegar então o R mais L, que seria a posição dele todo aberto, menos essas duas distâncias que a gente acabou de marcar, ele teria uma equação para calcular o x, né? Que é o que ele está querendo. Então, ele isola, né, o R e o L e ele vai ter essa equação. Então, essa equação aqui seria a primeira equação que o livro descreve, né, para poder fazer análise de deslocamento, né, de posição
do mecanismo cursor-manivela, né? A primeira observação que a gente tem que fazer é o seguinte, aqui ele está em função do R, do θ, do L e do φ. Porém, se eu for analisar nesse mecanismo, o ângulo φ ele não seria necessariamente um parâmetro de entrada do mecanismo, né? O φ é um ângulo que vai ser função do comprimento da manivela R, do comprimento da biela L e do ângulo θ, né? Então, na verdade, o φ não seria um dado de entrada. Então, o que ele precisaria fazer? Trabalhar essa equação de tal forma que ele consiga eliminar o φ, né, desta equação. E nessa equação ele teria somente o R, o L e o θ, né, que seriam dados de entrada ali de um problema, né? Primeira coisa que ele tenta encontrar são relações, né, entre o ângulo θ e o ângulo φ, né? A primeira coisa que ele usa é essa distância vertical, esse cateto vertical aqui, ó, desse retângulo, ele é igual para os dois triângulos, né? Então a primeira relação que ele tem vai ser que esse cateto vertical no triângulo da manivela R vai ser igual a R seno θ, né? E isso vai ser igual à distância L vezes seno φ, né? Aqui eu consigo facilmente, se eu quero determinar quanto é que vale o φ, eu teria que o seno de φ seria igual a R sobre L, que multiplica seno θ, né? Só que na minha equação aparece o cosseno de φ, não é o seno de φ, né? Então eu teria que obter uma outra equação que correlaciona o seno com o cosseno, né? Então a equação que o livro vai propor é a relação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Né? E fazendo isso ele vai conseguir obter uma equação que consegue eliminar o ângulo φ da equação geral, né? Então basicamente o livro mostra essa dedução. Então aqui, ó, são as duas relações que ele obtém, né? Para calcular o correlacionar o θ e o φ, né, que nós escrevemos no slide anterior, e a relação do cosseno. Substituindo uma na outra, basicamente o que ele vai ter é que aquela equação vai se transformar nessa daqui, ó. Eu vou ter um termo, né, que vai ser a raiz quadrada de 1 menos o R sobre L ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ, né? Essa seria a equação geral para poder fazer análise de posição do mecanismo cursor-manivela, tá? É uma equação que vai ter um termo ali dentro daquele colchete, né? Que vai dar uma certa dificuldade para a gente poder trabalhar, para poder, por exemplo, fazer análise de velocidade e de aceleração, né? Se eu tiver, por exemplo, a equação do deslocamento, para eu poder fazer uma análise de velocidade, eu teria que derivar a equação do deslocamento. Derivar esse primeiro termo seria moleza. Para derivar esse segundo termo, isso aqui iria dar um trabalhozinho, né? Fazer essa derivada. E depois, para fazer a derivada para ter a aceleração, né? Isso iria gerar um esforço matemático, né? Então, o que o livro propõe? Não é só o livro do Mabir, né? São os livros aí de cinemática e dinâmica. Simplificar essa equação usando as nossas ferramentas matemáticas, né? Muito parecido que a gente acabou de usar para o Newton-Raphson, né? Então ele vai propor trabalhar com série binomial, né? Expandir esse termo da raiz quadrada em uma série binomial e retornar somente os dois primeiros termos, fazer uma aproximação disso daqui para simplificar a nossa equação. Então basicamente o que ele faz é o seguinte, a série binomial que ele vai trabalhar é essa daqui, ó, que eu tenho a série 1 mais menos b elevado ao quadrado, tudo isso elevado a meio. O meio seria a raiz quadrada, né? Então, no nosso caso, seria 1 menos, né? Então, seria 1 menos, e o b ao quadrado vai ser o quê? Vai ser o r sobre L seno θ, né? Então, basicamente, nesse termo aqui, ó, na minha função, o b vai ser igual a r sobre L vezes seno θ, né? Então, a minha série binomial é essa daqui. A expansão dela vai ser igual a 1 mais menos meio de b ao quadrado menos b elevado à quarta dividido por 2 vezes 4
mais menos, aí tem o termo de sexta ordem, depois o termo de oitava ordem e assim por diante, como são as séries, né? Expansão de série. Como eu quero fazer uma simplificação, se eu começar a pegar termos de maior ordem, eu vou ter que ter derivada quarta, derivada sexta e assim por diante, vai ser muito mais complicado, né? E como a gente já tinha falado anteriormente, esse termo, né, elevado à quarta potência, à sexta potência, né, ele tende a ser um termo cada vez menos significativo, né, que geralmente ele vai assumir um valor pequeno. Então ele faz uma aproximação, ele retorna somente os dois primeiros termos, né? Então ele vai retornar somente esses dois primeiros termos da expansão da série para poder simplificar a equação. Então ali, ó, o termo todo da raiz quadrada vai ser simplificado, vai ser igual a 1. No caso da minha equação, o sinal é negativo, né? Então vai ser o menos. Se na equação tivesse o sinal positivo, eu usaria o positivo, né? No meu caso é negativo. Menos meio de b elevado ao quadrado. O b é isso tudo aqui, ó, que nós escrevemos, né? Então, o b ao quadrado vai ser r sobre l ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Se eu pegar isso daqui e substituir nessa equação, né, o que vai acontecer? Fazendo essa substituição, o que eu vou ter aqui? Ó? Dentro dessa raiz quadrada, ela vai ser toda substituída por esse termo aqui, ó, né? Vou colocar ele aqui, ó, entre parênteses aqui, ó. Então, substituindo a raiz quadrada toda por esse termo, como é que vai ficar? Eu tenho um sinal negativo aqui fora, então vai ficar 1 menos 1, então esse 1 corta com esse 1, né? Então, eu tenho um sinal negativo aqui com sinal negativo, vai ficar positivo, né? E aí vai ficar, eu tenho um L aqui do lado de fora, mas aqui eu tenho um L ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Esse L vai cortar com o quadrado aqui do L, né? Que esse quadrado vai sumir, então vai ficar R ao quadrado sobre L. Então, vai ficar R ao quadrado sobre 2Ls, seno ao quadrado de θ. Então, basicamente, a equação vai ficar isso daqui, ó. Né? Então, a equação vai ficar... o x vai ser igual a r que multiplica 1 menos cosseno θ, que é o primeiro termo que não alterou, mais r ao quadrado sobre 2L, seno ao quadrado de θ. Uma equação que é muito mais fácil de trabalhar, muito mais fácil de eu poder derivar para poder calcular a velocidade e poder calcular a aceleração, tá? Obviamente que isso daqui é uma aproximação, então se eu trabalhar com essa equação ou trabalhar com esta equação, que é a equação completa, obviamente que eu vou ter valores diferentes, né? E eu coloco até como desafio para vocês, joguem essas equações, por exemplo, no MATLAB da vida, né? Que vocês já começaram a trabalhar com MATLAB aí no exercício da aula anterior, e jogue valores numéricos, né? Para o R, para o L e para o θ. E verifica qual que seria a diferença da resposta do x usando esta equação ou esta equação, tá? Vocês vão observar, né, e se vocês buscarem na literatura, vocês vão ver alguns artigos que eles fizeram testes, né, para vários valores, né, de comprimento de manivela e biela, e que geralmente a diferença de uma equação para outra está na ordem aí de 0,5%, 0,7%, né, da diferença de uma para outra. Então é um valor bastante aceitável em engenharia, né, para poder trabalhar com essa equação, para poder simplificar os cálculos, tá? Então, para a gente poder discutir, né, e aplicar melhor esses conceitos, eu sugiro vocês fazerem o problema 2.10, tá? Eu vou discutir um pouquinho sobre o problema 2.10 para vocês poderem tentar fazer. E depois na aula síncrona a gente tira as dúvidas que surgirem, né? Então o enunciado do problema 2.10 ele não está resolvido, tá? É um problema proposto lá no final do capítulo 2. Então ele descreve ali, ó, no mecanismo abaixo, despreze o efeito da biela e determine uma expressão para o movimento relativo entre os dois cursores em relação ao ângulo θ da figura. Então vamos entender o que ele está pedindo, né? Primeiro vamos entender a figura do mecanismo, tá? Então na figura do mecanismo nós temos aqui, ó, a barra 2, né, que está numerada,
o ponto a barra 3 e o cursor 4, né? Do outro lado eu tenho mais um segmento, mas repare que esse segmento não está numerado, né? E eu tenho aqui uma representação, né, de um vértice arredondado e um preenchimento aqui indicando como se fosse uma solda. E é isso mesmo que isso significa. É como se esse segmento aqui, O2A, tivesse soldado com o O2B, tá? Então é como se esse segmento tivesse um formato parecendo um V, né? E esse ângulo de 20 graus é um ângulo fixo, né? Já que essas barras estão soldadas, né? Então, na verdade, isso aqui é uma barra só. Por isso que ela toda é o número 2, né? E aí lá no ponto B tem a barra 5 que está conectada no cursor 6, né? Então, na hora que isso daqui começar a girar, esses cursores vão estar transladando, né? Para um lado e para o outro aqui, ó. Ele me passou o comprimento, a distância do ponto O2 até o ponto A, seria o comprimento da manivela para esse mecanismo aqui de baixo menor, né? 3 polegadas, e o comprimento da manivela para esse maior aqui seria de 5 polegadas, né? Então, olha o que ele está me pedindo. Primeira coisa, ele quer uma expressão, ou seja, uma equação do movimento relativo entre os dois cursores, tá? Então, o que é o movimento relativo? Basicamente, o que eu tenho é o seguinte: se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, e definir uma equação para representar esse deslocamento e chamar isso aqui de x1 e representar uma equação para esse daqui de chamar de x2, o que ele quer é o delta x, né? Ou seja, ele está querendo o x2 menos x1. Então, você vai separar os dois mecanismos, encontrar uma equação para o x1, encontrar uma equação para o x2 e fazer x2 menos x1, né? Isso que ele está pedindo. Em relação ao ângulo θ da figura, né? Observe com bastante atenção que esse ângulo θ da figura não é o ângulo θ da equação geral que a gente descreveu anteriormente, né? Então fique atento a isso, que senão você pode errar, né? E por último, que ele pede aqui, ó, despreze o efeito da biela. O que significaria isso aqui? Desprezar o efeito da biela. Desprezar o efeito da biela nada mais é, né, do que avaliando nessa equação aqui, ó. Vamos pegar nossa equação geral. Como é que eu poderia fazer para desprezar o efeito da biela? Para desprezar o efeito da biela, eu teria que eliminar da equação o L, né? O L só aparece no segundo termo, ele não aparece no primeiro termo. Então, como é que eu poderia fazer para desconsiderar ou desprezar esse segundo termo? Alguma ideia? Pensem um pouquinho, dê um pause no vídeo e pensem um pouquinho. A resposta está no seguinte: para eu poder desprezar o efeito da biela, eu teria que considerar que a biela é muito maior do que o comprimento da manivela. Então, se essa distância L for muito maior do que o R, esse segundo termo vai ser tão pequeno em relação ao primeiro que eu posso desprezar ele, tá? Então, basicamente, o que o livro faz está simplificando o problema, né? E vocês vão reparar lá no enunciado do problema que na hora que ele fala despreze o efeito da biela, ele escreve isso daqui, ó, L muito maior do que R, né? Então, ou seja, você vai desprezar o segundo termo da equação, né? Por isso que ele não deu o comprimento, né? Nem da barra 3, nem da barra 5, tá? Repare que, ó, a coincidência, né? O comprimento da barra 2 é 3 polegadas, né? E o comprimento da barra, né, desse segmento O2B vale 5 polegadas. Esse número 3 e o número 5 não tem nada a ver com comprimento não, tá, gente? É a numeração da barra, tá? Não confundam isso, ok? Então, basicamente é isso que ele pede para fazer, tá? Então, tentem resolver esse probleminha aí, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre ele, tá? Na aula síncrona. Bom, continuando, né, o livro continua a fazer análise de posição de outros mecanismos, né, articulados, e o próximo que ele trabalha é o garfo escocês, né? E ele comenta lá que é um mecanismo que é capaz de gerar movimento harmônico simples, tá? Então, basicamente, aqui, ó, a figura que o livro mostra é essa daqui. Então, basicamente, eu tenho aqui essa barra 2 conectada no cursor 3, né, que é essa parte que está aqui dentro, né? Então, o cursor é o que eu vou marcar em vermelho aqui, ó. Isso daqui é o cursor, né? Esse pino ali, ó,
ele permite a rotação, né, da barra 2 em relação ao cursor 3, e o cursor ele vai estar transladando dentro dessa fenda, né? Então aqui, ó, toda essa parte aqui aberta aqui dentro é uma fenda, permitindo que o cursor translade aqui dentro, né? E essa parte aqui é o garfo, né? Que aqui ele tem a haste horizontal dele, né? E ele está preso em duas guias, né, horizontais, que vão representar uma guia prismática. Então, na hora que eu começar a girar a manivela 2, isso daqui vai ficar transladando para um lado e para o outro. Então, o garfo escocês ele gera um movimento relativamente parecido com um cursor manivela, né? E aí o que ele faz? Ele faz a mesma coisa que ele fez lá no mecanismo cursor manivela, né? Então, ele pega e traço uma linha de centro, né? Aqui, ó, aqui eu vou traçar uma linha de centro em relação à posição do cursor, e aí ele vai representar essa distância ali, ó, dessa posição aqui, ó, da linha de centro até a posição máxima ali, né, do garfo totalmente para o lado direito. Essa distância, né, entre esses dois pontos aqui, ó, é o x, né, que a gente está querendo calcular. Tá? E ele mostrou nessa figura aqui exatamente esse x que ele está querendo calcular, né? Então veja bem, o que ele faz? O comprimento do garfo, né, essa distância aqui, ó, da linha de centro até a extremidade do garfo, seria o L, né? Só para a gente fazer a mesma coisa que a gente fez lá no cursor manivela. A distância, então, do ponto P até o centro é o R, né, que é o comprimento da manivela, né? Então veja bem, se eu for fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, pegar a posição aonde o mecanismo está totalmente para o lado direito, né, o garfo, eu teria que o meu x, né, seria igual a R mais L menos, né, essa posição atual. A posição atual seria a distância, então, do ponto O até esse ponto aqui, ó, seria R cosseno θ. Então, seria R cosseno θ, né, mais, está dentro do parênteses, né, por isso que eu pus mais. Aí, veja bem, no garfo, eu não tenho um ângulo φ, né? Então, a distância da linha de centro até a extremidade é o próprio L. Então, veja bem, aqui o L corta com L, né? E a equação vai ficar o R menos R cosseno θ, né? Que é a equação do movimento harmônico simples, né? Então, é por isso que ele fala que é um mecanismo capaz de gerar movimento harmônico simples, né? E é importante a gente observar o seguinte: no mecanismo garfo escocês, o comprimento do garfo não afeta absolutamente em nada o movimento do mecanismo, né? O comprimento dele. O comprimento dele só vai afetar o alcance, né? Então, se eu quero que esse movimento de vai e vem aconteça mais distante ou mais próximo da manivela, basta aumentar ou diminuir o comprimento do garfo. Mas o comprimento do garfo não entra na equação geral do deslocamento do mecanismo, né? Depende basicamente do R e do θ, ok? Continuando, né? Ele pega também o mecanismo de retorno rápido, né? Então, o mecanismo de retorno rápido, né? Um mecanismo interessante para a gente avaliar. Pode ser um mecanismo que está um pouco confuso, né? Pela quantidade de linhas. Eu vou marcar em vermelho aqui o que representa o mecanismo. Então, aqui a gente tem o solo, né? A barra 2. Então, na extremidade da barra 2, a gente tem o cursor 3. Dentro do cursor 3 está passando essa barra 4, né? Que ela passa lá dentro do cursor e vem cá embaixo, né? Então, esse daqui, aí eu tenho o solo. E aí, no ponto B, eu tenho a barra 5 conectada, né? E no final a barra 6, o cursor 6, né? Se deslocando em relação ao solo. Por que esse mecanismo é chamado de retorno rápido? Aqui eu posso reparar o seguinte: as extremidades da barra 4, né? Ela vai ocorrer quando a barra 2 estiver fazendo um ângulo de 90 graus com a barra 4. Então são exatamente essas duas posições tracejadas que ele marcou aqui, né? Então eu posso ver aqui, ó, aqui a barra 2 está fazendo um ângulo de 90 graus, né? E aqui do lado de cá a mesma coisa, 90 graus da barra 2 entre a barra 4. Então ali seriam os extremos do movimento pendular da barra 3, da barra 4, né?
E aqui eu consigo visivelmente ver a diferença que, considerando um sentido de rotação no sentido horário, né, como está marcado na figura, para poder fazer esse cursor avançar para a esquerda, né, que seria o movimento de avanço dele, eu teria que girar todo esse ângulo que ele chamou de alfa, né? Porém, para retornar, né, deixa eu até colocar uma outra cor aqui, ó, para poder retornar, fazer um movimento de retorno, né, ele teria que girar o ângulo beta. Né? Se eu considerar que ele está girando com uma velocidade constante, visivelmente o tempo que ele vai gastar para avançar vai ser muito maior do que o retorno. Então, se eu pegar essa razão entre alfa e beta, que vai ser maior do que 1, isso vai ser a razão de tempos do mecanismo. Tá? Basicamente isso que ele discute aí no mecanismo de retorno rápido. Tá? E aí vocês vão observar que daí para frente o livro faz uma revisão bibliográfica sobre vários tipos de mecanismos articulados, tá? E aí cabe a vocês, para estudarem mais, lerem todo esse conteúdo do capítulo 2, tá? Vocês vão encontrar vários mecanismos que já caíram em desuso, outros que ainda são bastante utilizados, tá? Esse mecanismo de retorno rápido, nós vamos ver mais para frente que ele já foi muito utilizado para fazer o movimento de um mecanismo que é chamado plana limadora. Tá? É um mecanismo que era usado para poder tornar uma superfície plana, né? Hoje em dia o CNC faz isso com muito mais velocidade, né, e precisão. Então por isso que é uma máquina que já está bastante em desuso, mas depois a gente vai até discutir um pouquinho melhor sobre ela. Tá? Ele apresenta também aqui ó, o mecanismo cursor manivela com offset. Né? Basicamente aqui, o que é o mecanismo cursor manivela com offset? O cursor não está mais alinhado com a manivela, existe uma distância aqui ó, que ele chamou de Y. Tá? Basicamente o que acontece quando eu coloco o mecanismo cursor manivela com offset é que eu acrescento uma razão de tempos, né? Eu gero uma razão de tempos nesse mecanismo. Ou seja, o tempo que ele vai demorar para avançar é diferente do tempo que ele demora para retornar. Para eu calcular isso, basta achar as posições de máximo, né, de um lado e do outro e calcular os ângulos existentes entre elas. Tá? Se eu tivesse alinhado, basicamente ele precisaria de 180 graus para avançar e 180 graus para retornar. Então, a razão de tempos 1 para 1. Né? O livro possui alguns exercícios interessantes para calcular a razão de tempo nesse tipo de mecanismo. Sugiro a vocês tentarem fazer esses exercícios. Tá? Depois ele fala também da alavanca articulada. Né? O que é alavanca articulada? É um mecanismo que ainda é muito utilizado, né, para poder fazer, por exemplo, uma britagem, né, quebrar alguma coisa ou amassar alguma coisa, né? Porque qual que é a característica dela? Você tem uma alavanca, né, onde você vai ter que colocar um torque para poder girar essa alavanca, que é a alavanca número 2. Essa biela 3 está conectando ela a esse conjunto de barras, a 4 e a 5. A barra 4 está presa ao solo e a barra 5 está presa a um cursor. Né? Então, o que ele mostra aqui, ó, que a força que eu estou fazendo aqui para empurrar isso daqui para baixo, eu posso correlacionar com essa força que vai ser gerada lá no cursor em função do ângulo φ. Esse ângulo alfa, né? Então, se eu construir isso de tal forma que esse ângulo alfa seja pequeno, eu posso colocar um torque pequeno nessa manivela, né? Que eu consigo gerar uma força bem grande aqui, ó. Ou para poder quebrar uma rocha, triturar alguma coisa, né? Amassar alguma coisa, né? Eu já vi isso daqui sendo usado, inclusive, para amassar latinha, né? Então o cara gira isso aqui com uma certa facilidade, ele consegue facilmente amassar qualquer coisa, né? No caso, por exemplo, a latinha, né? Mas tem várias outras aplicações, né? Alguns tipos de britadores utilizam sistemas parecidos com esse, né? Ele fala também da estrutura pantográfica, né? Então aqui só para a gente ilustrar, essa é a figura que o livro mostra, onde eu tenho as barras 2, 3, 4 e 5. Então na hora que eu tenho um movimento relativo entre elas, eu consigo movimentar esse ponto B, aumentando bastante a distância, né, entre o ponto O e o ponto B, né? Essa estrutura pantográfica usa esse princípio de funcionamento, né? E aqui eu coloquei algumas aplicações dela, um portão,
né? Se você tem um portão, por exemplo, que você não tem para onde recuar o portão, você pode construir um portão desse jeito que você abrindo, ele vai fechar, né? E essa estrutura vai ocupar uma distância pequenininha de cada lado, de tal forma que você consegue entrar, por exemplo, com um carro, né? Alguns elevadores mais antigos utilizavam esse tipo de porta, né? Aí são bem mais antigos, tá? Não é da época de vocês, provavelmente. Aqui tem um carrinho, né, com estrutura pantográfica, carrinho com roletes, e um tipo de carrinho também que é muito comum ser usado para poder fazer limpeza de fachada, às vezes para poder dar manutenção em algum ponto mais alto, né? Utiliza essa estrutura pantográfica, né, que ele consegue ali ter um aumento significativo da altura, né? Ele fala também da junta universal, né, a junta de Hooke, né, que tem a característica ali de transmitir rotação entre eixos que não estão paralelos, né? Aqui eu botei o exemplo, né, de uma junta Cardan, né, e uma junta universal desmembrada, né? E aí com certeza é interessante vocês darem uma lida mais aprofundada, tá? Ou na internet ou no próprio livro, né, para vocês visualizarem mais informações, né, sobre esses mecanismos, né? E aqui eu estou mostrando um mecanismo que é a roda de Genebra. Nós vamos trabalhar com esse mecanismo lá no capítulo 8, tá? Por isso que eu acho interessante vocês observarem bem o funcionamento dela, tá? Basicamente eu tenho aqui esse disco amarelo que vai estar girando, né? E esse disco verde que vai estar sendo conduzido por ele. Né? Aqui tem outras configurações possíveis para a roda de Genebra. Então, na hora que esse pino entra dentro da fenda dessa roda, ele vai fazer ela girar, né? E aqui eu tenho um movimento intermitente, tá? Se a gente voltar aqui, ó, aqui a gente consegue ver ele funcionando, né? Então esse pino, né, na hora que ele entra dentro da fenda, ele vai fazer essa roda girar e gera um movimento intermitente, né? Nesse caso, com essa configuração, na hora que esse disco amarelo der uma volta completa, esse disco verde vai girar um quarto de volta, né? Porque tem 4 fendas, né? Eu posso ter configurações com 6 fendas ou mais fendas de acordo com o movimento que eu quero fazer, né? Então é importante uma análise interessante que a gente pode fazer é o seguinte: quando esse pino entra em contato com a fenda, é importante a gente visualizar que eu vou ter um par cinemático superior, né? É um contato com deslizamento, tá? Então, nós vamos trabalhar com isso, esse par cinemático superior, para avaliar a velocidade e aceleração nesse mecanismo numa determinada fase, tá? Lá no capítulo 8, ok? Então, fica então de para casa para vocês darem uma lida bem detalhada em todos esses mecanismos articulados que estão lá no capítulo 2, né, que o livro apresenta, ok?